Irmãos, aí ó, assim está a casa. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para a frente. Nós temos certeza que o Senhor irá reconstituir todas as coisas. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua graça nunca falha, todo dia eu estou em tuas mãos, eu de pão me levanto, até o meu deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu que venho a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade de Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz seja sobre a vida de cada um de vocês. Passando para lembrar da nossa 99ª Assembleia, que acontecerá nos dias 26 a 29 de junho, na cidade de Jacobina. Espero que você já tenha feito a sua inscrição e também a sua reserva. A cidade está nos esperando e penso que será um tempo precioso de edificação. A nossa Assembleia acontecerá no formato de congresso. Teremos manhãs inspirativas com enfoque na palavra, ministério e discipulado. As tardes deliberativas e as noites celebrativas, um culto missionário e também culto da juventude. Conto com a sua presença lá. Olá, bem-vindos ao nosso podcast Libertando o Coração. Pois é, né? O seu projeto Conexão com Cristo, que traz hoje esse podcast, desse episódio tão especial, sobre o poder transformador do perdão. Perdão é algo que deve ser praticado em nossas vidas e ele tem um poder magnífico. Precisamos então experimentar o perdão, experimentar perdoar, para você perceber de que poder eu estou falando, esse poder libertador. Estou feliz com a presença do pastor Ilquias Paim. Bem-vindo, pastor, ao nosso podcast, ao nosso Conexão com Cristo. Pastor Paim vai trazer
no dia de hoje, né, nesse momento de hoje, essa palavra sua experiência de vida sobre o perdão, os traços importantes aí para a gente alcançar realmente o perdão e poder praticar isso em nossas vidas. É uma alegria poder recebê-los aqui no nosso podcast, receber você que está começando a participar agora. Dá tempo ainda de se inscrever, dá tempo de compartilhar, dá tempo de mandar para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, né? Dá tempo de fazer tudo isso para você poder compartilhar essa palavra tão especial, tão maravilhosa que é hoje, sobre libertando o coração, o poder transformador do perdão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Pois é, experimentar o perdão é algo maravilhoso, é poder dizer, fulano, me perdoe, né? Como eu fui errado com você, eu preciso do teu perdão. Mas nós teremos aí o nosso anfitrião, pastor Robson, que já está aí a postos. Que bom, pastor Robson, poder também contar contigo, sempre como nosso anfitrião. Deus continue te abençoando. Vai que é sua, pastor Robson. Meu querido, amado pastor Elias, muito obrigado. Estamos juntos aqui mais uma vez no podcast, e que honra, que bênção podermos estar aqui mais uma vez para recebermos a palavra, para compartilharmos a vida de Deus pela sua palavra, através das experiências, através daquilo que Deus tem feito na vida de pastores tão queridos que temos entrevistado aqui em nosso podcast. Nós vimos aí o vídeo estarrecedor, não é, de tudo que tem acontecido lá no Rio Grande do Sul, e que nós possamos continuar orando pela situação dos nossos irmãos e de todo o povo do Rio Grande do Sul, devido a essa calamidade sem precedentes, pelo menos em nossa geração, sem precedentes, de tudo isso que tem acontecido lá. E mesmo diante de tudo isso, nós vimos aí a servos e servas de Deus trabalhando e louvando a Deus, como disse o profeta Abacuque, né? Ainda que tudo dê errado, louvaremos o Senhor. E também, lembrando do vídeo que acabamos de ver também, nesse ano, nesse mês agora de junho, de 26 a 29 de junho, aqui em Jacobina, na nossa cidade, estará acontecendo a 99ª Assembleia da Convenção Batista Baiana. Você que está assistindo esse vídeo, que é daqui da Bahia, é povo batista, não falte, faça sua inscrição, garanta a sua vaga aqui na nossa Assembleia da Convenção. Vai ser uma bênção. Essa época do ano, Jacobina está mais linda do que é normalmente. Um friozinho gostoso, uma garoa muito refrescante, vai ser um clima maravilhoso. E claro, nós batistas estaremos reunidos aqui para louvar e exaltar o Senhor. Vai ser na Faculdade Ages, um lugar lindo, com uma vista linda também, e tudo isso vamos poder exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor, tá bom? Então está feito o convite para os irmãos estarem presentes aqui na Assembleia da Convenção, que esse ano temos a honra de sermos anfitriões aqui em Jacobina. Está conosco hoje o nosso querido, amado pastor Ilquias Paim. E por que eu falo que ele é tão querido e amado? Eu estava olhando aqui o tanto que esse homem de Deus tem servido ao Senhor, servindo ao povo batista,
em várias organizações, em várias frentes. Eu vou falar daqui a pouco aqui um pouco do currículo de servo de Deus, do pastor Ilquias. Está aqui conosco pastor Ilquias Paim, que está nesse momento lá em Mato Grosso do Sul, de férias, e gentilmente tirou um tempinho aqui das férias para falar com a gente, mas que atualmente é pastor titular da Igreja Batista em Lindóia, lá em Curitiba, e já tem 27 anos. Isso aqui eu vou querer saber. Essas coisas mexem comigo, pastor que tem um tempo relevante à frente de uma igreja que precisa em todo tempo ser renovado pelo Espírito Santo para estar pastoreando o mesmo povo, a mesma igreja e com um coração feliz. Pastor Paim, seja bem-vindo ao Conexão com Cristo. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco. Muito obrigado, Robson. A alegria é minha de estar com vocês. Realmente estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aqui eu tenho a menina que manda na minha vida, que é a minha netinha de 3 anos apenas. E é uma alegria estar com vocês. Vamos falar um pouco sobre um tema muito importante. E essa história da minha vida ministerial realmente é algo interessante. São 27 anos na mesma igreja. Eu sou pastor de uma igreja só, né? Nunca fui ordenado nesta igreja, estou pastor lá esse tempo todo. Agora, você disse que queria saber disso, não sei se eu já posso colocar, a gente deixa para depois. Você que diz aí. Vamos começar do começo? Vamos lá, vamos Porque, lá. assim, eu sou muito curioso quando eu estou conversando com o pastor. Eu lembro que em 2018 eu tive o prazer, a alegria, eu vim aqui na PIB de Jacobina, eu não era pastor lá em Sergipe, e pastor Silvio Lamego, não sei se você conhece o pastor Silvio Lamego, ele era pastor aqui, ele é baiano também, mas era pastor aqui em Jacobina, e vindo para a conferência Multiplique, aqui eu tive o prazer de sentar por 2 horas com o pastor Fabrício Freitas, e conversar com ele, falar desse momento da Igreja Batista, da Igreja Multiplicadora. Foi logo depois do almoço, a gente estava ali fazendo a digestão, e Deus me deu o privilégio de conversar com ele e extrair muitas coisas preciosas. E agora, aqui no Conexão com Cristo, tenho tido esse privilégio também de conversar com pastores e fazer entrevistas, saciar minhas curiosidades, que servem para a minha vida, e eu aconselho sempre os obreiros da nossa igreja, seminaristas, assistirem também, e porque é muito enriquecedor quando a gente conhece um pouco do que Deus faz e como Deus faz na vida dos seus ministros. Então, pastor, a gente tem como pano de fundo um tema hoje do nosso podcast, que é Libertando o Coração, o poder transformador do perdão. Nós vamos chegar nesse tema e eu vou depois pedir que gentilmente o senhor nos dê uma palavra sobre isso, sobre esse tema do perdão, que é tão relevante. Eu acho que a vida cristã, a vida de uma pessoa com Cristo começa com esse tema, né? Sendo perdoada, inteiramente perdoada. Mas, pastor, o senhor é daqui da Bahia, de Feira de Santana, não é isso? Isso, nascido em Feira de Santana, no Instituto Bíblico de Feira. Eu faço questão de frisar porque eu não nasci na maternidade. Quando minha mãe teve as dores de parto, ela disse que eu nem esperei, já nasci ali mesmo. Inclusive, tem uma foto muito curiosa apontando para o quarto, onde eu nasci, lá no Instituto Bíblico de Feira, que agora é o Seminário Teológico Batista do Nordeste, né? Sim. Maravilha. Eu não sabia disso. Que bênção. Já nasceu literalmente num berço cristão e dentro de uma boa teologia, não é? De uma boa teologia. Graças a Deus. Pastor, a sua conversão foi aqui na Bahia? O senhor converteu aqui, encontrou com Cristo de verdade e genuinamente, né? Mesmo vindo de um lar cristão, mas já foi aqui na Bahia ou você morou pouco tempo aqui? Olha, eu morei na Bahia 12 anos. Os primeiros 12 anos da minha vida foram vividos aí no sul da Bahia, no extremo sul. E como toda pessoa criada na igreja, com certeza a gente deve ter feito inúmeras manifestações favoráveis a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E eu vejo isso a julgar pelas pessoas, as crianças da minha igreja. Todo apelo, a criança está lá, levanta a mão, sem dúvida nenhuma.
Então eu penso que centenas de vezes até a minha conversão verdadeira, eu devo ter me manifestado favorável, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Mas aqui eu tenho por oficial, por definitiva na minha vida, foi exatamente em Casa Amarela, em Recife. Eu já devia ter ali os 15 anos de idade, em uma série de conferências. Ali havia o pastor Luiz de Carvalho cantando, havia também o cantor Betinho, e eu já era adolescente e fomos para aquela série de conferências. Naquele momento, de alguma forma assim, muito clara para mim, ficou evidente que não adiantava ser filho de pastor, não adiantava ser membro de igreja, frequentador de igreja, eu precisava nascer de novo. E naquele dia, em um apelo na Igreja Evangélica Batista de Casa Amarela, eu acabei conscientemente entregando minha vida a Jesus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador, recebi ali o selo do Espírito Santo como penhor, como garantia. Batizado no Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo ali. Isso aí. Então, para mim, aquele foi o dia da minha conversão. Então, converte, servindo ao Senhor, já a imagem que eu imagino que o senhor tem, né, da sua infância, se dando por gente, como a gente diz, já é no contexto de igreja, dentro da igreja, servindo a Deus com a sua família. Mas como que se deu esse processo de compreender o chamado pastoral, o ministério pastoral? Se deu por conta de ir para um seminário ou se deu... como que ficou claro para o Senhor o chamamento da parte do Senhor para um ministério específico? Uhum. Veja bem, no primeiro momento, a última coisa que eu queria é ser pastor. Ser pastor no sul da Bahia, naquela época, estou falando da década de 70, né? 75, 79, 80, meu pai era pastor ali, era muito sofrido a realidade ali. Meu pai pastoreava 4 igrejas simultaneamente, passava uma semana do mês em cada lugar, e a gente muitas vezes morava no salão dos fundos do templo, e era muito complicado. Então, uma das coisas que eu menos queria na minha vida, menos não, eu já disse que nunca mais queria ser na vida era pastor. Não queria ser nem pastor nem missionário. Então, eu compreendia a vocação do meu pai, entendia isso, achava isso relevante, importante, mas nunca quis. Então, quando meu pai fez o seminário de Feira, que na época era instituto, ele vai então para o seminário de Recife. E ali ele faz o seminário maior, naquela época só tinha Recife, Rio de Janeiro e Belém. E meu pai vai para lá e ali a gente começa a crescer como adolescente, eu entrego minha vida a Jesus e começo então a desenvolver alguns dons, né, da exposição da palavra, da pregação, de me importar com os que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador. Então eu sempre tive esse ardorzinho por uma evangelização eficaz, efetiva. Comecei a participar de mutirões missionários, gostava muito disso, ações evangelísticas. Depois eu começo a ensinar, dar aula para os adolescentes, a pregar, e isso assim muito muito gratificante para mim, mas nada de chamado, nada de reconhecer uma vocação formal. Eu percebia muita alegria quando eu estava dando aula, quando eu pregava, tinha uma realização assim muito forte, mas sempre resisti a essa ideia. Inclusive, plantei uma igreja, que hoje é a Igreja Evangélica de Barra de Jangada, lá em Piedade, uma cidade vizinha a Recife. Eu me lembro que eu ia para lá nos sábados à tarde com o violão e fazia o culto na casa do irmão Marcos, sua esposa, e ali nós começamos. Acho que
a igreja nem tem registro dessa ação inicial. Mas fui eu que acabei plantando esta igreja. Ajudei a plantar uma igreja, que é a Segunda Igreja Batista de Candeias, aí na Bahia, né? Eu tive também um período lá. A igreja teve uma divisão com a primeira igreja e, de alguma forma, eu ajudei nessa organização da Segunda de Candeias, mas ainda não tinha nenhuma convicção de chamado, mas já tinha um ardor, um vigor. Até que, em um determinado momento, eu comecei a sentir de Deus que eu deveria me preparar, porque Ele queria me usar de maneira específica. Eu não sabia onde, não era para ser pastor, porque eu não queria. E eu, então, acabei entendendo isso e falei para o meu pai naquela ocasião: quando eu terminar o segundo grau, eu vou para o seminário. Mas meu pai mostrou pouco entusiasmo com isso. E meu irmão mais velho, que também é pastor Manassés, terminou o segundo grau e disse: pai, eu estou indo para o seminário. Meu pai, então, mostrou empolgação. Aí eu avaliei aquilo, né? Eu falei primeiro do que meu irmão, ele não mostrou entusiasmo. Meu irmão falou depois, ele se entusiasmou todo. Aí eu meio que me recolhi. Será que eu sou realmente chamado? Ou eu estou indo para o seminário porque meu pai é pastor? Falei, então vou me recolher um pouco, até mesmo para que as pessoas não digam que eu não tenha identidade, personalidade. O pai já é pastor, o irmão foi para o seminário e também vai. Mas isso ficou muito forte, o incômodo, e eu acabei indo para o seminário ainda sem saber por quê e para quê. E comecei a estudar no Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, em Recife. Fiz 3 anos ali, sem ainda ter essa convicção de chamado ministerial. Eu admitia ter uma vocação, uma capacitação, uma alegria na coisa, mas não necessariamente para ser pastor, porque eu resistia a isso. Aí acabou que em Curitiba eu vi isso muito fortemente. Aí eu acabei entendendo que Deus tinha me chamado. Aquele chamado de Isaías, ele reflete, na minha concepção, o meu chamado, a minha vocação. E naquele texto de Isaías, eu compreendo que Deus também me separou desde o ventre da minha mãe. Ele me capacitou para isso. Ele, inclusive, se revelou a mim e ficou muito evidente que ele gostaria de me usar. E eu tenho sido esse servo na mão dele esse tempo todo. Perfeito. E uma das coisas que eu percebo, conversando com os pastores acerca do chamado, e isso a gente certamente, todos nós pastores ensinamos para os membros, às vezes a gente encontra com seminaristas ou irmãos que estão nesse processo de compreender, e eles falam assim, como eu vou saber em qual área? Ou se é um chamado ministerial, pastoral, missionário? E aí o senhor falando aí, mais uma vez, eu comprovo isso, que a melhor maneira de entendermos o chamado de Deus é estando com a mão no arado, trabalhando, servindo ao Senhor, dizendo, eis-me aqui em tudo que nos é convocado, chamado pela nossa igreja local, para servir, né? Ninguém vai, ou dificilmente, pelo menos eu nunca ouvi, relato de alguém que compreendeu o seu chamado dentro de casa somente, trancado, sem estar servindo na prática, no dia a dia. É assim, não é, pastor? É exatamente isso. Eu gosto muito de um livro do Ágabo Borges, que também é aí da Bahia, intitulado Vocação e Espiritualidade. E o Ágabo, ele analisa as vocações do Antigo Testamento. E ele pega o que é comum na vocação de todo mundo. E ele diz que a vocação dá-se no contexto da existência do dia a dia do vocacionado. Então, ninguém é vocacionado para sair da sua... Ele sai da sua realidade para ser vocacionado. Não. No dia a dia, Moisés estava ali cuidando do rebanho do sogro Jetro, e ali a sarça começa a arder. Ele então vai ver o que é aquilo, chegando lá ele tem aquele encontro com Deus, onde Deus o chama
né, e o designa a cumprir a missão. Eu me lembro que Gideão estava lá, malhando trigo no lagar, no seu dia a dia ali, trabalhando. E Deus, então, aparece a ele, primeiramente na figura de um mensageiro, de um anjo, e depois ele se revela e chama Gideão. Há aquela experiência de Isaías. Isaías já está diante do Senhor, tendo aquela visão do Senhor, né? E Jeremias está no seu contexto existencial, quando de repente a palavra de Deus vem a ele. O texto diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, Deus realmente não chama ninguém ocioso, Deus não chama ninguém que não seja ativo, né? Então, Deus tem sido esse que chama, e a gente vai perceber a vocação e o chamado no contexto da nossa atuação trabalhando para o reino. Perfeito, perfeito. Pastor, dizem que o primeiro encontro, o encontro mais importante, né, da vida de uma pessoa é com Cristo, e quando ele se entrega a Jesus, e isso é fato, é verdade. Mas dizem que o segundo encontro mais importante da vida de uma pessoa é com a pessoa amada, com quem ela vai trilhar a sua jornada, servindo também ao Senhor. E o senhor é casado com a irmã Fátima, Fátima Becker Paim, correto? Isso. Vocês são pais do Mateus e avô, como você citou aí no início, aí está em Mato Grosso, da pequena Laura. Está com quantos anos a Laura? 3 anos. 3 aninhos. Eu tô com um bebezinho agora de 3 meses em casa, né? Oh. É maravilhoso, a vida da gente mexe como um todo. Pastor, a irmã Fátima é daqui da Bahia também? Ela é de Recife. Ela é de Recife, conheci a Fátima em um retiro de carnaval, né? E foi algo muito gratificante, me apaixonei naquele retiro. E de lá para cá, isso já são 32 anos de casamento, né? Então, ela é recifense, mas já estamos em Curitiba há aproximadamente 32 anos, 33 anos. Maravilha, maravilha. E como é importante, né, pastor, na vida da gente, a gente casar bem, né? É verdade, é Casar verdade. muito bem, porque isso diz respeito ao sucesso ou insucesso, inclusive, do nosso chamado diante do Senhor. Querido pastor, então, o senhor já está mais de 30 anos no Paraná. Eu imagino que, saindo do contexto Bahia, Pernambuco, né, Nordeste, indo para o Paraná, foram muitos desafios encontrados com relação à questão cultural, à questão da igreja. Há muitas diferenças, pastor, mesmo no nosso meio batista, há diferenças culturais que são relevantes da igreja no Nordeste, na igreja do Sul do nosso país. Foram desafios relevantes para o senhor? Muito, né? A cultura nordestina, especialmente a baiana, da qual eu fui forjado, é uma cultura muito espontânea, né? Muito espirituosa, muito voluntária, muito comunicativa. E Pernambuco é um pouco menos, mas também vai na mesma linha, onde eu passei mais 14 anos da minha vida. Quando eu chego em Curitiba, e aí eu percebo uma cultura mais europeia. E nessa cultura mais europeia, naquela época ainda, era muito evidente lá os italianos, os alemães, os ucranianos. E Curitiba tem várias etnias que se identificam e que todo mundo reconhece. Mas a predominância do estilo europeu, as pessoas mais introvertidas, mais retraídas do ponto de vista relacional, um povo muito educado, um povo muito respeitoso, mas sem aquela espontaneidade que eu estava acostumado lá no Nordeste, né? Então, essa diferença cultural é fundamental. Eu vou perceber isso com muita clareza durante muito tempo, especialmente nos 3 primeiros anos.
até que a gente vai aprendendo a respeitar a cultura e eles também vão entendendo que a gente vem de uma cultura diferente e a gente vai se adaptando. Só que Curitiba mudou muito nesses últimos 30 anos. Hoje Curitiba recebe gente de todo o Brasil e muita gente. Então, hoje aquela postura mais isolada, mais retraída, não é tão fácil de ser percebida, não. Hoje a gente vai ver o curitibano é bem relacional, bem respeitoso, bem educado. Eu digo para você que pouca diferença hoje, né? Porque o curitibano mudou muito, e nós mudamos muito também. Então a gente absorveu parte dessa cultura, né? Eu lembro que eu sou sergipano e quando eu fui estudar em Goiânia, fazer meu seminário em Goiânia, eu tive esse choque cultural, né, muito grande. O povo goiano também é um povo muito educado, comunicativo. Eu lembro que eu chegava, sergipano é o oposto. Eu acho que do Nordeste, o povo mais introspectivo, mais calado, assim, fechado, é o povo sergipano, a minha terra. E eu lembro disso, as igrejas, eu chegava nos lugares, as pessoas cumprimentavam, falavam com muita educação, e eu achava aquilo tão estranho, me sentia parecendo que estava em outro mundo. E essas questões culturais, de fato, para nós, né, que estamos no ministério, precisamos pedir sabedoria a Deus, nos adaptarmos, né, a esses desafios, assim como o missionário, quando vai para outras culturas, passa por isso também. O senhor é pastor da Igreja Batista em Lindóia, um bairro, um setor lá de Curitiba, e há 27 anos. A Igreja Batista Lindóia, o senhor me falou nos bastidores, é uma igreja relevante lá na sua cidade. E como é que está a Igreja Batista Lindóia, Igreja Batista em Lindóia hoje aí no Paraná, pastor? Quais são os desafios ou os alvos que vocês têm trabalhado nesses dias no contexto de igreja local? A igreja cresceu muito, graças a Deus. Para a realidade curitibana, é uma igreja hoje, eu diria, talvez aí a sétima, oitava maior igreja de Recife, de Curitiba, né? O maior desafio nosso é adequar o tamanho físico, estrutural à necessidade da igreja. Então, nós temos crescido bastante, adquirimos alguns imóveis ao redor, alguns terrenos, mas ainda nos falta um terreninho para que a gente possa construir lá todo aquele espaço que a gente chama de educação cristã, o espaço de educação religiosa, porque nosso ministério infantil, que é muito forte na igreja, muito grande, tem uma estrutura que precisa ser melhorada. Nós temos hoje muitos grupos de discipulado acontecendo. Então, hoje é terça-feira, ontem à noite, se você chegasse lá na igreja ontem à noite, você ia perceber inúmeros grupos de discipulado, mulheres, discipulado cristão, discipulado de mulher para mulher, discipulado com os homens, vários grupos acontecendo simultaneamente. E esses grupos, eles precisam de espaço, e nós temos tido pouco espaço físico, né? Um outro dilema muito comum em toda igreja que cresce é a questão dos banheiros, é a questão do estacionamento. Então, nosso maior desafio hoje, eu diria que é termos uma adequação patrimonial para toda a dinâmica que acontece, e é muito voltado para a igreja. Apesar de termos os pequenos grupos que funcionam nas casas, nos lares, alguns também gostam de ir na igreja. E então, assim, agora a igreja vem se desenvolvendo com muita alegria, com uma pujança, realmente um dinamismo extraordinário, né? A igreja ativa, uma igreja viva, um ministério de homens forte, ativos, relevantes, ministério com as mulheres, ministério com os casais, ministério com os adolescentes, ministério com as crianças. Os jovens aqui estão precisando de uma atenção um pouco melhor.
eu diria que dentre todos os ministérios, o que hoje requer de nós um cuidado maior é o Ministério Jovem. Mas os demais, de vento em popa. Temos 6 bandas que tocam nos louvores da igreja. É um negócio assim realmente muito bonito, muito impactante. O senhor tem outros pastores auxiliares na igreja também. São Sim, quantos pastores o senhor tem? nós temos hoje, somos 3 pastores na sede e um pastor em uma frente missionária, que é inclusive da Bahia, viu? E está conosco desde final do ano passado, e ele era pastor aí na região da Chapada. Então, hoje, no colégio pastoral, nós diríamos que temos aí 4 pastores, mas temos aí o ministro de música também remunerado, o ministro infantil, que também desenvolve uma ação meio que pastoral, e temos também uma capelã que desenvolve um trabalho muito bonito nos hospitais. Então, esse corpo de líder maior, uma liderança muito forte em todas as outras áreas, uma liderança assim, muito capacitadora e muito dedicada, muito capacitada, né? Perfeito. Então, a igreja, ela também tem abordagem, trabalha com os pequenos grupos multiplicadores, né? Isso. Nós trabalhamos, mas não de maneira sistemática, né? Estamos agora introduzindo uma sistematização. Aqui em Curitiba, não sei se você sabe, mas nessa última onda de pequenos grupos, Curitiba foi um berço, né? Até o Ministério da Igreja em Célula com Ralph Nabel, e depois absorveu muita coisa de pequenos grupos lá, com o EIB e outros grupos mais pentecostais, neopentecostais. O G12 também passou por aqui, causando uma dificuldade enorme. Então, nós temos hoje em Curitiba muitas igrejas que funcionam com pequenos grupos. E muita gente cansada de pequenos grupos. Então, nós recebemos hoje muita gente que não quer nem ouvir falar de pequenos grupos. Por quê? Era cansativo, aquela coisa pesada, imposta, aquela... Ninguém podia... Discipulado muito abusivo, né? Isso, bem isso mesmo. Então, nós temos hoje muita gente que não quer saber de pequenos grupos, mas nós temos muita gente que quer saber e gosta. Então, a gente faz o quê? Todo ano a gente começa com um retiro no período de carnaval muito forte, que vai quase que a igreja toda, e depois a gente trabalha uma campanha que dura 40 dias. E os 40 dias de campanha a gente divide a igreja toda em pequenos grupos e todo mundo participa desses 40 dias em pequenos grupos. E passada a campanha, a gente tira o pé do acelerador dos PGMs e estamos trabalhando, treinando liderança e temos alguns pequenos grupos que continuaram. Então, a partir de agora, nós estamos com esse foco de desenvolvermos o PGM. Eu não quero só célula, não quero só pequeno grupo. Eu quero a ideia do pequeno grupo multiplicador, ou seja, o pequeno grupo na nossa igreja é para ser uma ferramenta evangelizadora, discipuladora. Nós não queremos que seja aquela panela com tampa, né? Mas a gente quer que todo mundo que venha participar venha com foco de orar por 5 pessoas e investir na vida dessas pessoas, depois oferecer o discipulado a essas pessoas. Então, a ideia é evangelizar, discipular, batizar, integrar e enviar. Essa é a ideia que nós queremos que aconteça aqui, né, nessa sistematização. É impressionante, né? Como mesmo cidades, estados diferentes, regiões diferentes, esse cuidado e esse desafio a gente enfrenta como pastores batistas. Eu fiz meu seminário, eu converti no meio batista, pastor, na igreja, na segunda igreja batista de Aracaju, e depois dos meus 17 anos, num afã de jovem, adolescente, eu saí e fui para uma outra denominação, e lá eu fiz meu seminário, fiz todo o processo, entendi o meu chamado,
eu fui pastor durante alguns anos, né, da Igreja Videira, que aí na região sul, pastor Aloysio, em Goiânia, tem um trabalho com células muito forte. Mas é impressionante, eles não são G12, mas é impressionante como trabalhos, né, como G12, como deixaram marcas, assim, feridas grandes. E nós, como povo batista, que amamos, claro, e pela graça de Deus buscamos fazer trabalhos sérios dentro da palavra, temos que trabalhar agora com as nossas igrejas, mesmo numa visão bíblica, como o pastor Fabrício fala, mesmo tendo marcas na nossa história de trabalhos de pequenos grupos, mas por conta de marcas negativas de outros, né, de igrejas e pessoas que foram tão feridas por discipuladas, né, e não discipulada, nós precisamos trabalhar com essas duas vertentes, né, levar aqueles que estão chegando a estar nos pequenos grupos, mas também curar as feridas daqueles que foram marcados e feridos, né, nessa caminhada. Pastor, voltando aqui rapidinho, para a gente passar para a segunda parte e o encerramento do nosso podcast, eu vendo aqui, foi passado pelo irmão Paulo as funções que o senhor já exerceu do nosso meio batista. O senhor foi presidente por muitos anos da GEASP, que é o Grupo Evangélico de Ação Social e Política. Foi presidente por 2 anos da Associação das Igrejas Batistas da Grande Curitiba, não é isso? Foi presidente por 4 anos da Ordem de Pastores aí do Paraná, foi presidente da Convenção Batista Paranaense por 7 anos, vice-presidente do Conselho de Ministros Evangélicos aí também do Estado, primeiro vice-presidente da Ordem de Pastores Batistas do Brasil, e agora, em janeiro, encerrou seu mandato, onde o senhor presidiu a Convenção Batista Brasileira de 2022 até agora, janeiro de 2024. Tendo esse currículo de servo, servindo ao povo batista, não só como pastor de igreja local, mas se colocando à disposição das organizações, da própria Convenção Batista Baiana, eu tenho uma pergunta para te fazer. Como é que está o povo batista no Brasil? Como está a nossa convenção? Como estão as nossas igrejas em linhas gerais? Às vezes a gente ouve nós fomos, né, tomados, graças a Deus, pelo trabalho da Igreja Multiplicadora, trazido aí pela Junta de Missões Nacionais, ainda que muitas igrejas já praticavam, né, os pequenos grupos, e tem sido um renovo para muitas igrejas batistas, um renovo na palavra, no discipulado bíblico. Mas, em linhas gerais, como é que está o povo batista, pastor? O senhor que está dentro da convenção, que conhece tão bem aí a nossa convenção e as igrejas de forma geral. Como é que está o povo batista no Brasil? Olha, falar do povo batista no Brasil é muito complicado. Por quê? Nós temos nosso sistema de governo, que é congregacional, autônomo. Então, cada igreja batista, cada igreja local tem sua autonomia. São 14 mil templos no Brasil. Então, você está falando de 14 personalidades jurídicas que têm sua autonomia, seu modo de ser, sua cultura, suas fortalezas, suas fraquezas. E essas igrejas, elas estão organizadas e associadas às associações regionais. Você mencionou que eu fui presidente dos Batistas da Grande Curitiba, e na Grande Curitiba nós somos 100 templos batistas. Então, são 100 templos associados a esta associação. A associação onde você está tem aí as igrejas dessa região, que também é uma associação autônoma, veja, uma associação autônoma composta de igrejas autônomas. E você tem ainda, além disso, as convenções regionais, que hoje no Brasil são 33 convenções regionais. Esta convenção regional, ela também é autônoma. Aí você vai ver aqui como é que funciona o negócio. Igrejas autônomas, associações autônomas, convenções regionais autônomas, que compõem a Convenção Batista Brasileira, que tem a sua autonomia. Então, é difícil você coordenar um trabalho com tanta autonomia. E quando você diz, como é que estão os batistas brasileiros? Eu digo assim, olha, os batistas brasileiros estão vivos e ativos no planeta Terra. Cada um do seu jeito. A minha pergunta passa também por um ponto, sabe, pastor, que me interessa muito.
teologicamente firmes, porque assim, você sabe muito mais do que eu, claro, por viajar o Brasil e conhecer as igrejas, essa autonomia batista certamente tem mais pontos positivos do que negativos, mas traz também alguns pontos de cuidado. Às vezes a gente está numa igreja batista, a gente viaja para uma cidade, às vezes, próxima, e chega lá e encontra uma realidade completamente diferente. Isso é bom, mas nos preocupa, né, como líderes, pastores, porque talvez a gente gostaria de falar a mesma língua, de falarmos doutrinariamente as mesmas coisas. Nós temos uma declaração doutrinária nacional, que suas igrejas têm seus estatutos, que se espelham em estatutos, mas parece, eu não sei, parece que nós batistas somos o povo que em nossa unanimidade, ou melhor, na nossa unidade, nós somos os mais diferentes uns dos outros, não é isso? É isso mesmo. Eu ia chegar lá, então queria dizer exatamente sobre isso. Tanta autonomia, mas ao mesmo tempo existe uma unidade. O que nos une? O que nos une não é necessariamente o aspecto doutrinário. Como você falou, você encontra na mesma cidade uma igreja batista filiada à Convenção Batista Brasileira, que tem uma linha teológica um pouco mais avivada do ponto de vista pentecostal. Você vai ter nessa mesma cidade uma igreja batista também filiada à Convenção Batista Brasileira, de uma linha mais conservadora, mais tradicional. E você vai ter nesse mesmo ambiente uma outra igreja com uma eclesiologia mais contemporânea, nem é eclesiologia, com uma liturgia mais contemporânea. Então, assim, eu diria para você que nós ainda somos a denominação, eu falo isso com muito temor, mas a denominação mais respeitada desse país. Né? Você citou aí alguns movimentos, algumas Com denominações. Eu também acho isso, com certeza. Nós ainda somos os mais respeitados. A gente vai em qualquer lugar, qualquer reunião. Você viu aí que eu fui vice-presidente do COMEP, Conselho de Ministros Evangélicos. O presidente é um bispo da Sara Nossa Terra. Então tem muitas comunidades, mas quando a gente chega, eles têm por nós um carinho, um respeito que é digno de nota. Então, assim, nós somos extremamente respeitados no meio evangélico e na sociedade secular organizada também. Agora, nós somos plural, não tenha dúvida que somos plural. Nós somos respeitadores da liberdade de consciência e de expressão. Então, você vai encontrar um batista que parece ser neopentecostal, um batista que vai ser pentecostal, um batista que vai ser conservador, e assim a gente vive. O que nos une? O que nos une é estarmos filiados à Convenção Batista Brasileira e afirmarmos que cremos na declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Esta declaração doutrinária é algo muito forte que nos une, e dentro do próprio meio batista há quem não concorde com a nossa declaração, no entanto, ainda lá está. Continua membro da nossa. Agora, há um comportamento na Convenção Batista Brasileira que difere um pouco do comportamento das convenções regionais, que é um aspecto que a gente tem chamado de tolerância. Você vai encontrar, por exemplo, em uma convenção estadual, pouca tolerância com pensamentos diferentes no que diz respeito aos dons, ou até que para nós pode se configurar assim um equívoco, mas a gente, como brasileiros, a gente é mais tolerante, e muitos vão e depois voltam. Muitos vão, curiosamente, depois voltam. E dependendo do momento da convenção regional, se não é tão tolerante assim, acaba gerando rupturas, pessoas saem magoadas. Nós temos casos de pessoas, de igrejas, que não pertencem à convenção
estadual, mas pertence à Convenção Batista Brasileira. Ah, é possível isso? Eu não sabia, é Sim. possível isso? Pronto, vamos pegar aqui a Amazônia, Paulo Mazzoni lá, Igreja Batista Central de Belo Horizonte. Ela não é filiada à Convenção Batista Mineira, mas ela é filiada à Convenção Batista Brasileira. Mas houve, no caso, não sei esse caso específico, mas o não ser filiado à Convenção Batista Estadual dessa referida igreja, houve um desligamento oficial, ela foi desligada, mas ainda assim permaneceu filiada à Convenção Batista Brasileira, é isso? Isso acontece. Não é muito comum, não, mas eu citei o caso dela porque é um caso que o Brasil todo sabe, né? E é uma igreja grande, uma igreja de mais de 40 mil membros. Então, em algum momento, houve uma divergência estadual, regional. Eu não sei dizer se eles pediram para sair ou foram convidados a sair, mas eles continuam filiados à Convenção Batista Brasileira. Então, isso vai acontecer, inclusive, nas associações também. Tem igrejas que não são filiadas à associação, mas são a Convenção Regional e a brasileira. Então, cada filiação ela é individual, ou seja, a igreja filia-se à associação regional, depois filia-se à convenção estadual, depois filia-se à Convenção Batista Brasileira. Ah, perfeito, entendi. As questões, como o senhor falou, a rigidez, ou talvez alguns critérios são mais rígidos ou menos tolerantes no sentido mais regional, né? Isso. Compreendi. Eu não sabia disso. Pastor, eu quero passar para a segunda e última parte aqui do nosso podcast. Nós temos um pano de fundo aqui, um tema que eu gostaria de deixar o senhor à vontade para o senhor falar um pouco e deixar essa palavra para todos aqueles que estão assistindo o nosso podcast nesse momento, aqueles que estão acompanhando essa live assim tão enriquecedora. O pano de fundo, o tema do nosso podcast é Libertando o Coração, o poder restaurador do perdão. É a porta de entrada, né, para a vida com Cristo, é o reconhecimento da sua condição de pecador e o clamor e o pedido por perdão. Mas eu quero perguntar ao senhor e deixar o senhor à vontade para isso, como é difícil nós que tanto fomos perdoados, tanto recebemos graça sobre graça, isso em forma de um perdão assim absurdamente maravilhoso, perdoarmos quem anda conosco, familiares, irmãos na igreja. O apóstolo João faz uma lógica, né? E fala de uma lógica tão óbvia, uma coisa tão óbvia, mas que na prática é tão difícil, porque como seres caídos eu imagino que a gente tem essa dificuldade. João diz, como eu vou dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo meu irmão que eu estou vendo? Pastor, perdão restaura, cura a alma da pessoa, feridas na alma, cura quando nós liberamos nosso coração para perdoar. Como que o senhor vê esse tema? Como que o senhor vê a questão do perdão e a importância dele na vida do cristão? Olha, eu diria que o perdão ele é mais amplo e mais profundo do que o próprio cristianismo. Na minha percepção, o perdão sustenta o universo. Né? Quando a gente compreende o pecado que entrou no mundo, deveria entrar no mundo a destruição, deveria entrar no mundo o fim de todas as coisas. Por que o fim não aconteceu? Porque Deus decidiu perdoar. A intencionalidade de Deus de perdoar a humanidade, perdoar o universo, mantém o universo. Então eu diria que o perdão sustenta o universo. E essa sustentação do universo vem então ser canalizada em Cristo. Por isso que nós vamos perceber o autor aos Romanos, quando Paulo diz que a natureza geme esperando a volta do Salvador. Ou seja, o perdão precisa se manifestar na vida dos cristãos, dos seres humanos, inclusive da própria natureza. Então, quando a gente fala de perdão no cristianismo,
é redundância, porque cristianismo é perdão, né? Jesus é a expressão de amor de Deus. Deus amou tanto o mundo que deu Jesus. Gosto de fazer menção ao livro Paraíso Perdido, quando o autor do Paraíso Perdido diz que a Trindade está reunida diante de um tabuleiro para criar o universo. E nesta visão de criação do universo, eles estão vendo simultaneamente a criação do homem, a queda do homem, e ali a Trindade se questiona, mas o homem vai cair, vai se destruir. Aí diz que Jesus, o Filho, diz, não, eu me voluntario para resgatar o homem e a humanidade. E ali, nos princípios eternos, antes da formação do homem, Jesus já se voluntariou para restaurar a humanidade. Então, Jesus vai ser para nós esse maior exemplo de perdão, e ele então começa a expressar, quando ele na cruz brada e diz: perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Aí alguns dizem assim, mas ele é o Filho de Deus, ele pode perdoar. Aí eu venho para Filipe não, quem foi aquele que foi apedrejado e viu os céus abertos? Estevão, obrigado. Eu venho para Estevão, e ali Estevão, um homem como eu, como você. Estevão está ali e recebendo pedradas de tudo quanto é lado. Ele também diz a mesma coisa: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus perdoa no momento da crucificação, Estevão perdoa no momento do seu apedrejamento, e Jesus nos manda perdoar. Aí começa, então, o nosso calcanhar de Aquiles. Quando você, pastor Robson, diz que isso é tão difícil, de fato é. Por quê? Porque as crises, em geral, elas estão relacionadas a coisas do passado que, acumuladas, geram um mal-estar, de decepção, de tristeza, de chateação. E a resolução desse mal-estar dá-se-á pelo perdão. Agora, para que a gente entenda humanamente o perdão, é preciso que a gente entenda alguns sentimentos antes de chegar nele. Teologicamente é fácil compreender o perdão, né? Biblicamente é fácil de a gente ver, mas existencialmente é difícil. Por quê? Porque eu preciso compreender alguns sentimentos. Por exemplo, a ira. A ira é um sentimento involuntário, natural, é um mecanismo de defesa da nossa autoestima. Veja, ira, sentimento involuntário, é natural. O outro passo da ira, e a Bíblia trabalha com a ira: irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia não condena que a gente fique irado. Ele condena o que a gente pode fazer com a ira, por ser esse sentimento involuntário. Eu não decido me irar. Agora, quando eu decido me irar, eu vou para uma evolução maior, que é o ódio. O ódio já é um sentimento voluntário. A ira é involuntário, o ódio é voluntário. A ira é natural, o ódio ele é normal. Ele é fruto de um ressentimento, de uma normativa. Ele é alimentado pelo ressentimento. E quando a gente fala de perdão, perdão já não é sentimento, perdão é uma ação. Ira é sentimento, ódio é sentimento, perdão é ação. A ira é natural, o ódio é voluntário, normal. O perdão é uma ação voluntária, sobrenatural e anormal. Então, por isso que é difícil praticar o perdão. Porque é uma atitude, é um querer, mas é sobrenatural, eu preciso de algo de Deus em mim, e ele é anormal. O normal é ficar irado. Por isso que a Bíblia vai dizer que nós precisamos amar nossos irmãos e perdoá-los, e vai além, nós devemos perdoar os nossos inimigos, nossos adversários.
E quando Jesus diz para Pedro 7 vezes 7, a gente sabe que isso é mais do que 49 vezes, né? 7 vezes 7, 49, é mais do que isso. Nós sabemos que o perdão ele é constante e repetitivo. Nós precisamos perdoar sempre, constantemente. Por isso que Jesus vai dando essa instrução. É difícil perdoar por causa dos sentimentos pessoais. É difícil perdoar porque dói quando alguém nos fez algum mal. Mas quando a gente compreende que o perdão é uma atitude, é uma ação, e a gente decide perdoar, a gente se liberta. Quando você fala que o poder é libertador do perdão, eu gosto de pensar no perdão como sendo o que firma a nossa razão de viver. Gosto daquele texto de Pedro, do autor aos Hebreus, quando o autor diz assim: portanto, levantai as suas mãos cansadas e fortaleçam os seus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não faça manquejar o curado. Aí veja o que diz o versículo 14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tome cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. A raiz de amargura que o autor aos Hebreus nos apresenta, ela vai se enraizar a partir do não perdão. Quando eu decido não perdoar, eu estou dando lugar para o enraizamento da amargura. E a raiz de amargura nos perturba a nós e perturba os que estão ao nosso redor. Quando o texto diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus, e você falou graça sobre graça, recebemos de Deus, mas temos dificuldade de perdoar. Quando a gente permite a raiz de amargura, a gente impede que a graça nos alcance. Eu costumo dizer assim, não há nada que eu faça para atrair a graça de Jesus. Nada. Graça, como diz o texto, teologicamente, é um favor imerecido. Mas, segundo esse texto aqui de Hebreus, existe algo que eu posso fazer que impede a graça de me alcançar. Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Que ninguém se prive da graça de Deus. Eu me privo da graça de Deus quando eu não perdoo. E isso não atinge só a mim. Atinge a mim, meu cônjuge, minha família, as pessoas que estão ao meu lado, a minha igreja. O poder libertador do perdão é algo que traz um benefício individual para quem perdoa, mas traz um benefício coletivo para um ambiente onde quem perdoa está inserido. Então, eu diria que nós precisamos praticar o perdão. E é praticando que a gente se acostuma com ele e vai perdoar quantas vezes for necessário. Maravilha, pastor, maravilha. E é impressionante nos nossos gabinetes, né, nos atendimentos, na caminhada com o dia a dia com os irmãos, como encontramos pessoas que até somatizaram, assim, trouxeram doenças para a sua vida por conta dessa amargura, falta desse perdão, e se sentem, e elas reconhecem isso, e se sentem incapazes, não sabem como fazer, né? E aí precisa contar com o auxílio do Espírito Santo para isso, até mesmo para abrir a boca em oração, falar, eu libero o meu coração, perdoo, como decisão, como o senhor mesmo falou, não com a questão apenas de sentimento, mas como uma decisão ao compreender. Jesus, lá em Mateus 18, se eu não estiver enganado, ele conta a parábola daquele servo
que foi muito perdoado pelo seu Senhor, e ele clama, ele diz: eu não tenho como pagar, me perdoa, ou parcela, faz alguma coisa, eu não tenho como pagar. E o seu Senhor o perdoa, saindo dali, e aí mostra, né, nossa incapacidade humana, como nós somos, por conta do declínio que o pecado fez na nossa alma. Ele sai dali ainda pulando de alegria pelo perdão concedido a ele. Ele encontra um conservo que devia muito menos do que ele devia ao seu senhor, agarrando pelo colarinho, ele cobra aquele valor, o conservo faz o mesmo clamor: por favor, eu não tenho como pagar, me perdoa, me ajuda. E ele lança o seu conservo na prisão e não age com ele da forma como o seu Senhor agiu com ele. Isso mostra, né, pastor, a nossa incapacidade. Nós somos tão limitados. Há uma responsabilidade, claro, nossa, humana, e assim a palavra nos cobra, mas quando nos deparamos com, vamos ver, o dia a dia, como Jesus disse, sem ele a gente não pode fazer nada. Até mesmo para as boas obras que a nós é exigida, precisamos da ação do Espírito Santo na nossa vida, nos capacitando. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Veja bem, o perdão, eu disse no início que o perdão sustenta o universo, o perdão mantém um casamento, o perdão mantém as relações familiares, o perdão mantém a unidade da igreja. É uma distorção quando não se perdoa. Eu já vi pastores rancorosos que têm dificuldade de perdoar, líderes na igreja que têm dificuldade de perdoar. Isso tudo afeta o fluir do avivamento, o fluir da manifestação de Deus, da unidade, né? É preciso que a gente tenha essa disposição de perdoar constantemente. É uma disposição. Por isso que Jesus, quando ensinou os discípulos a orar, e a gente às vezes não gosta das rezas, né, do Pai Nosso, rezar o Pai Nosso não é muito com a gente, mas eu gosto quando os não cristãos evangélicos rezam o Pai Nosso repetindo 10 vezes, 15 vezes, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é preciso repetir isso inúmeras vezes para que a gente entenda que Jesus vinculou o perdão dele a nós na mesma intensidade que a gente perdoa quem nos ofende. Isso é muito mais sério do que a gente imagina, né? Perfeito, perfeito. Pastor, caminhando aqui para o encerramento do nosso podcast, eu quero pedir ao Senhor duas coisas, por gentileza. Claro que aqui na internet, aqui no YouTube, no canal, esse podcast pode chegar em lugares que a gente nem imagina, no mundo inteiro. Mas a maior parte do nosso público é daqui da Bahia, sua terra natal. Então eu queria pedir, pastor, que o senhor deixasse uma palavra para todos que estão assistindo esse podcast, esse momento de ouvir o Senhor sobre perdão, sobre o seu ministério, igreja. Deixasse uma breve palavra e encerrasse esse momento orando ao Senhor por nossas vidas, por nossas igrejas. Há pastores aqui assistindo a nossa transmissão, e que nossa oração aqui no Conexão com Cristo sempre é que seja edificante nossas lives, seja para aqueles que não conhecem o Senhor, mas também para aqueles como pastores e líderes que precisam ouvir de lutas que estão passando, que nós passamos também, desafios, né? E que isso seja renovador. Então eu queria pedir essas duas gentilezas, uma palavra final e uma palavra de oração por todos aqueles que estão acompanhando essa live hoje ou daqui a um ano, quem sabe, aqui no canal estarão assistindo. Eu gosto sempre de fazer duas citações nesse momento. A primeira citação é de um hino do nosso Inário para o Culto Cristão, que diz assim: Deus chama a gente para um momento novo, de caminhar junto com o seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz. Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. Vem. A vida é feita de momentos e nós podemos transformar nossos momentos em momentos novos, de caminharmos juntos. Eu estou te conhecendo agora, Robson, mas a gente tem uma caminhada pela frente. Nós podemos estreitar ainda mais nossos relacionamentos. Por isso, a felicidade
do reverendo João Dias de Araújo, quando escreveu a letra desse hino, que Deus chama a gente para esse momento novo. Um momento de caminhada em conjunto com o povo de Deus, transformando o que não dá mais para continuar, diminuindo as distâncias, sendo bênção um na vida do outro. E essa primeira palavra que eu queria deixar. A segunda palavra é uma recomendação do apóstolo Paulo, quando ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre ativos na obra do Senhor, sabendo que o trabalho que vocês fazem no Senhor não é um trabalho vão. Então, tudo que a gente fizer para o Senhor não é vão. E aí, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, a todos que nos ouvem, neste momento, o meu convite é: vem, entra na roda com a gente também, você é muito importante, e vamos continuar firmes e constantes, fazendo o que fizermos para a honra e glória de Deus. Amém, que palavra abençoadora, amém, amém. Eu lembrei desse hino, eu lembro desse hino nos meus acampamentos de adolescente lá em Sergipe. Lembro dele, que bênção. Pastor, ora por nós, por favor, faz essa gentileza de orar por todos que estão acompanhando essa live hoje. Pai querido, recebe nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração, Deus. Muito obrigado por esse tempo tão precioso. Obrigado pelo que a gente pôde compartilhar, podemos ouvir. Quero pedir, Pai, que Teu Espírito Santo possa fazer as inferências que cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, precisa nesta hora. Quero pedir que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça, a Tua paz. Quero pedir que o Senhor abra janelas do céu e derrame sobre eles bênçãos sem medida. Abençoe, ó Deus, nossas vidas, tudo que havemos de fazer. Abençoe o pastor Robson, ó Deus. Abençoe esse instrumento que tem sido de levar a Tua palavra pelas casas, nos equipamentos, onde receber. Que o Senhor utilize esse podcast para abençoar vidas. Pedimos a Tua graça sobre nós, sobre nossas casas, nossas famílias, nosso ministério e nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Querido pastor Ilquias, prazer em te conhecer. Já te conheci do púlpito, né? Já te conhecia do púlpito, ouvi algumas pregações suas aqui pela internet, no site da sua igreja, quando soube desse podcast, e também te conheci, te vi aqui ano passado aqui na Bahia. Pastor, quero te agradecer em nome dos batistas brasileiros pela relevância do seu trabalho, pelo servir há anos e anos em nossas organizações, na convenção, e te agradecer também pela disponibilidade de tirar esse tempo aí. Estamos há mais de 1h e 15 aqui nessa live de férias. Manda um abraço afetuoso para toda a família, para a pequena Laura, e muito obrigado, que Deus permita que tenhamos outros momentos juntos. Nos colocamos aqui como PIB de Jacobina à disposição, quando quiser vir tirar uns dias de férias aqui, tá bom? É só sinalizar. Monte da Chapada, essa época, meio do ano, até agosto, comecinho de setembro, é um clima europeu, apesar que o senhor tem muito disso no Paraná, mas aqui agora, tem... deixa eu perguntar, Jacobina já é Chapada aí? É o Piemonte da Chapada, é a parte, o início norte da Chapada Diamantina. A gente está aqui no início dela, e aqui Você conheceu o Rivaldo? Rivaldo? Não conheci, não. Eu estou há 5 anos aqui só. Ah, tá. Que ele também que está comigo aqui em Curitiba. Veio da Chapada lá, da igreja do pastor Cândido. Sim. Mas será um prazer. Eu quero conhecer, viu? Quero conhecer Jacobina. Nós temos aqui mais de 30 cachoeiras. A cidade é linda, Infelizmente, o senhor não vai poder estar aqui na nossa convenção, mas que Deus permita que em outros momentos estejamos juntos. Deus abençoe, pastor, em nome do Conexão com Cristo, em nome de todos nós. Muito obrigado. Pois é, chegamos ao final de mais um podcast do nosso Conexão com Cristo. Tenho certeza, eu vou até arredondar aqui, se é possível fazer uma redundância, tenho certeza absoluta de que você foi alcançado com essa palavra. Que essa palavra pode trazer ao seu coração alento, experiências, e que você absorveu e vai praticar o perdão em sua vida a partir de então. Muito obrigado, pastor Ilquias Paim, pela palavra que o senhor trouxe. Deus te abençoe ricamente
Deus abençoe tua família e tua igreja. Ao pastor Robson, nosso anfitrião, também o nosso agradecimento. E a você que está conosco, que está sempre participando, muitíssimo obrigado. Deus continue te abençoando. Até o próximo podcast. Com fé em nosso bom Deus. Tchau, tchau.